Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros e hoje vamos falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. Foi um mês que eu li bem menos comparado a janeiro, mas eu gostei muito do meu ritmo de leitura. Provavelmente eu vou manter este ritmo ao longo do ano. Então, se você gosta de ver listas de leituras, dicas de livros, pegue um cafezinho ou um chá e me acompanhe neste vídeo. Bom, em fevereiro eu concluí a leitura de Mulher em Queda, da Colleen Hoover. Eu comecei a ler ele em janeiro, como eu comentei com vocês no vídeo de leitura de janeiro. Tem resenha no canal para este livro também. Se você tem curiosidade, o link está aqui embaixo. Não é o meu livro favorito da Colleen. Aqui temos a história da Petra Rose, que é uma autora que sofreu um cancelamento bem pesado na internet por conta de uma adaptação cinematográfica de um livro dela. Então, ela está com um prazo super curto para escrever seu próximo livro e ela vai para uma cabana onde normalmente ela vai quando ela está precisando de um tempo para poder escrever. Lá ela fica tranquila, em paz e se dedica só a isso. Só que ela conhece um cara, o Sente, que é um policial que aparece na porta da casa dela numa noite falando que teve uma perseguição ali na rua. E esse Sente é um homem muito bonito, um policial muito atraente que inspira ela a escrever o personagem da história dela. E os dois se aproximam e ela começa a viver com o Sente a história do livro dela. Então ela começa a confundir realidade com ficção. É um romance sombrio, é um romance que teve um final que não me agradou muito, porque é um final em aberto. A Petra, ela não revela as coisas que acontecem para as pessoas que ela precisava ter revelado. É algo que eu não contei na minha resenha, eu não vou contar aqui para dar spoiler, mas na minha resenha eu também acabei não dando esse spoiler. Mas termina dessa forma, sem ela revelar a verdade para quem ela deveria ter revelado e com aquela abertura de pode ser que tenhamos um próximo livro ou um próximo livro da mesma edição, mas com capítulos extras. É um livro que me parece ter sido escrito pensando nessas duas possibilidades, ou um segundo livro ou uma edição nova com capítulos extras para poder dar um final para a história, porque não tem um final aqui, pelo menos não um final satisfatório para mim. Algo que me incomodou muito nesse livro foi a escrita, ele está bem mal escrito. Eu não sei se é a revisão, se é a adaptação para o português, a tradução, ou se no original está escrito dessa forma também, está bem ruim, não dá para comparar com os outros livros da Colleen, como o livro Uma Segunda Chance, que é o meu favorito dela. A escrita daquele livro lá tá muito bonita e boa. Neste aqui tá ruim, gente. Me parece mais um rascunho do que um livro realmente finalizado. A história, ela me cativou de um jeito assim que eu realmente li até o fim porque eu queria saber como terminava. Mas não dá pra falar, nossa, que livro bom, eu indico. Não dá. Valeu a experiência porque era algo que eu queria ler, mas não foi aquela experiência boa de tipo assim, terminei a leitura satisfeita, sabe? Quando você termina orgulhosa de um livro. Não dá para falar desse livro. O próximo livro que eu li foi no Kindle, que é A Empregada, da Freida McFadden. Eu fiz a resenha, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. É um livro assim, ele não me agradou tanto na experiência de leitura, mas a história é boa, é uma história que eu gostei. Gostei dos plots, adivinhei a maioria dos plots, não é nada surpreendente que você fala, nossa, eu não imaginava. É bem previsível, é uma escrita fluida, parecida com romances da Colleen Hoover, mas com bastante suspense. O filme, eu assisti ao filme, e em breve, essa semana mesmo eu vou postar o vlog, que eu fui ao cinema assistir ao filme, depois eu comento com vocês no vlog as diferenças do filme com o livro, e eu gostei muito mais do filme. A experiência de ver o filme no cinema foi muito boa, a história é boa, os atores escolhidos para fazer os personagens também foram muito bons. O filme corrigiu muita coisa do livro que me incomodou, então acho que é por isso que eu gostei mais do filme.
E o livro ele é a história da Millie, uma ex-presidiária. Ela pegou 15 anos de prisão, mas saiu com 10 por bom comportamento. Mas durante esses 5 anos ela tem que andar na linha, ela tem que ter um emprego, ela tem que ter uma moradia. Ela está na condicional. Eu estava tentando procurar essa palavra. Ela está na condicional, então ela tem que andar na linha bonitinho. E ela é contratada pela Nina, uma mulher rica, que tem uma mansão, tem uma filha, tem um marido bonito e rico. E a Millie entra nessa casa para ser uma faz-tudo, não é só empregada, ela é babá, cozinheira, lavadeira, empregada, ela é tudo lá. E ela dorme num sótão, num quartinho bem pequenininho, porque ela não tem quarto de empregada. E ela começa a perceber coisas estranhas na casa. A Nina age de um jeito muito estranho. E a Millie vai descobrindo coisas a respeito da Nina, de que a Nina já foi parar no hospital psiquiátrico por ter tentado levar a filha de arrasta. Ela começa a ter dó do marido da Nina, que é um homem muito bom, o Andrew, né, um homem perfeito. E ela começa a se apaixonar por esse homem. E no final a gente tem uma reviravolta para descobrir quem que é o vilão dessa história, se é a Nina, se é a Millie ou mais alguém. Então assim, tem esse suspense todo, não é um livro cansativo ou chato de ler, mas a experiência de leitura não me agradou. Eu prefiro esse tipo de narrativa em filme. É por isso que eu gostei mais do filme, mas valeu a pena a leitura. Não vou ler as continuações, porque eu não me interessei muito pelas continuações. Esse livro aqui já me bastou, já me deixou satisfeita. Não quero saber mais da história da Millie, que ela está nas continuações, é sobre ela. Mas valeu a leitura. Eu dei 3 estrelas para a Empregada e também dei 3 estrelas para A Mulher em Queda, da Colleen Hoover. Só que são 3 estrelas colocadas de um jeito diferente. No da Mulher em Queda foi 3 estrelas pesando mais negativamente, enquanto em A Empregadas é 3 estrelas por estar mais na média, não porque eu achei muitas coisas negativas ou algo assim. Minha outra leitura foi um conto que eu li da Clarice Lispector, que é Devaneio e Embriaguez, de uma rapariga, que é desse livro aqui, Laços de Família. Eu vou trazer a resenha, eu fiz uma resenha em forma de vlog enquanto eu lia este conto. Eu gostei bastante, a história de uma mãe, de uma esposa, nos anos 60, que começa a ter uma crise de identidade na situação em que ela está, e é uma forma muito legal, tá? Não é cansativo, não é militante, não é algo assim que esfrega na sua cara a mensagem. Você lê e assim que você termina de ler o conto, você começa a refletir sobre tudo aquilo que você leu. É muito bom, eu recomendo. Agora em março eu quero ler mais um conto deste livro, quem sabe até mais de um, e eu vou trazendo aqui para vocês. Então foi uma leitura muito satisfatória, eu dei 4 estrelas. Teve outro conto que eu li em janeiro e eu esqueci de trazer para o vídeo de janeiro, então eu vou comentar com eles aqui para vocês, que é o conto Hot for Slayer, da Ellie Hazelwood. Eu li A Hipótese do Amor dela. Não é um livro assim que me agradou muito por conta da protagonista. Tem resenha aqui no canal deste livro, mas a história é legalzinha, cumpre seu papel. Mas aquela história lá, né, Hipótese do Amor, me fez não querer ler mais nada da autora tão já. Mas estava todo mundo falando bem desse conto. Ela lançou esse conto para o Halloween do ano passado, e eu li e eu descobri que talvez eu vou gostar muito da Ellie quando ela escreve fantasia e não as comédias românticas dela. E eu amei este conto. Foi uma experiência muito gostosa. Ele tem 94 páginas. É a história de uma vampira, a Ethel, que ela tem uma relação de caçada com um caçador, o Laszlo. Ele e ela têm essa história há séculos. Ele está sempre caçando ela, ele é um caçador de monstros e ela é um monstro. Então ele está sempre tentando matá-la, mas ela sempre consegue fugir. Mas ela é uma vampira do bem, porque ela não é uma vampira que mata qualquer um, ela mata quem merece. Então ela vai atrás das pessoas más, dos caras maus ou até mesmo das mulheres más. E nessa história ela encontra com o Laszlo e ele
perde a memória. E ela tem que cuidar dele durante esse tempo, porque ele simplesmente grudou nela, ele não lembra que ele é um caçador e não lembra quem ela é. Então ela tá assim, na dúvida entre matar ele, fugir ou cuidar do homem que tá ali com amnésia. E começa, né, o relacionamento deles a ser construído assim. Eu queria muito que fosse um livro de 300 páginas e não só um conto de 94, mas valeu super a pena, foi divertido, foi gostoso e me deu vontade de ler os livros Parceira, Noiva, que são os livros de fantasia da autora, bem populares aqui no Brasil. Quem sabe futuramente eu vou ler estes livros. E eu finalizei entre aspas, porque faltam 25 páginas, eu vou contar como finalizado, porque provavelmente eu posso terminar este livro hoje. Então, vou contar para fevereiro, tá? Eu finalizei Outlander. E por que eu vou contar? Porque o bichinho tem mais de 700 páginas, então o que são 25, né? Não dá para eu contar essa leitura finalizada em março. Então vai ficar para fevereiro. Eu comecei ele no dia 12 de janeiro e é o meu favorito até o momento. Que livro bom, que história boa. Quero muito assistir a série. Agora em março vamos ter resenha deste livro. Ai, gente, é uma delícia. Que escrita boa. Eu comecei a ler ele quando eu comecei a ler o da Colleen. E a escrita, a diferença de escrita de um para o outro é gritante. Este livro é muito bom. A autora, ela é muito precisa com os fatos históricos. É uma história que se passa inicialmente em 1945 e depois ela vai para 1743. E temos uma história da Escócia aqui maravilhosa, com bastante pontos verídicos e bastante pontos também fantasiosos. A Claire, ela está em lua de mel com o marido e de repente ela é transportada para 200 anos atrás para a Escócia jacobita. E ela se vê no meio de um monte de clãs. Ela é pega por um clã, que é os Mackenzie. Ela conhece o Jaime. Eles estão desconfiando de que ela pode ser uma espiã inglesa. Então, para salvar ela dos ingleses que queriam pegar ela também e achavam que ela era algum tipo de espiã de algum outro país, ela se casa com o Jaime. E a história de amor dela e do Jaime é maravilhosa, é linda, é tão bem construído, gente, é aquele slow burn de respeito. A gente vive cada minuto da vida da Claire no livro. Tem partes que são um pouco arrastadas, que a autora ela se empolga em muitas descrições. Tem momentos que fica um pouquinho chato, mas não é uma história ruim, tá? Vai de gosto. Quem não gosta de histórias mais arrastadas, talvez não funcione. Às vezes você vai gostar mais de assistir a série, que pelo que eu vi, a primeira temporada da série é fiel ao livro. Mas se você der uma chance, se você olhar com carinho para essas cenas um pouquinho mais arrastadas, você vai ver que vale a pena. As cenas dela com o Jaime são as melhores para mim. Eu lia 50, 60 páginas numa sentada. Agora, quando o Jaime se afastava um pouquinho, a gente vivia só a vida da Claire no castelo dos Mackenzie, por exemplo. Ficava um pouquinho arrastado. Mas é um livro assim que traz muito conhecimento da autora. A autora sabia o que ela estava fazendo e ela fez isso com perfeição. O livro tem muitos altos e baixos, tem momentos que me dava muita ansiedade. Este final mesmo me parecia que o negócio não ia se resolver, mas se resolveu. A Claire, ela tem que se decidir entre voltar para o presente e ficar lá no passado. Ela passa por esse momento, mas isso acontece em 70% da história. Depois que ela resolve ficar. É meio óbvio, tá? Não é um spoiler aqui que eu tô dando, mas é bem óbvio. E depois ela se adapta lá realmente à vida com o Jaime. É muito bom, gente. Eu quero muito ler o segundo livro. Eu tô louca para ler o segundo livro. Mas essa semana eu vou começar a assistir a primeira temporada da série. Eu vi que são, se eu não me engano, 16 episódios. E cada episódio tem quase 1 hora. Então, é uma série fiel ao livro. E eu acredito que todas as adaptações deveriam ser assim. Deveriam ser séries para eles fazer jus
né, ao trabalho literário e não esses filmes corridos aí que acabam ficando sem sentido porque eles têm 1h30, 2 horas para contar uma história gigante, né? Não dá. Mas valeu super a pena. E minha leitura atual, que eu ainda estou em 25%, se eu não me engano, e vou terminar só mês que vem, é O Inferno de Gabriel. Eu não sei falar o nome dessa autora, gente, é Sylvain Reinhard, uma coisa assim. É um livro ao estilo dos livros de hoje, tá, gente? Ele é um pouquinho mais antiguinho, mas ele conta a história de um professor numa universidade e de uma aluna, que é a Júlia e o Gabriel. Ela é estudante de literatura com foco em Dante, ela está na sua pós-graduação, então ela está estudando sobre Dante, o Inferno de Dante, a Divina Comédia. Me deu até vontade de ler, porque a autora se inspirou nos pontos principais do Inferno de Dante para construir este livro, então temos muitas referências, e como eu não conheço o Inferno de Dante, então eu sei que eu estou perdendo essas referências. Me deu vontade de ler, quem sabe um dia eu embarco, dizem que é uma leitura bem difícil, mas um dia, quem sabe, eu embarco na Divina Comédia. Nós temos o Gabriel, um homem arrogante, difícil de lidar, sarcástico, rico, bonito, inteligente. E temos Júlia, uma mocinha tímida, uma mocinha bonita, uma mocinha pobre, uma mocinha medrosa, atrapalhada. E os dois eles começam esse relacionamento conturbado deles durante a aula. E depois o Gabriel acaba descobrindo que ela era amiga da irmã dele, ela já conhecia ele. Os dois têm um passado que depois é apresentado, mas o Gabriel não lembra dela. E o Gabriel, ele é um babaca e a irmã pede para ele não ser tão babaca, então ele está tentando amenizar a situação dele com a Júlia. Ele gosta da Júlia, mas ele sabe que ele não pode gostar dela, afinal a universidade tem regras, professores e alunos não podem ter relacionamentos, mas ele já está apaixonado. Então ele está nessa guerra interna e eu tô bem no comecinho, eu tô a 25%. É um livro que tem, deixa eu ver quantas páginas que ele tem. Eu tô lendo no Kindle. Ele tem 502 páginas, então é um livro grandinho, que foi lançado em 2013. Então ele é dessa geração aí dos anos 2010. Tô gostando, mas eu tô lendo bem devagar, é um ritmo bem lento. Talvez eu termine ele só no final de março. Essa semana mesmo que eu tava bem focada em Outlander, eu mal li, eu li 2, 3 páginas por dia do Inferno de Gabriel. E foram essas as minhas leituras, eu vou confirmar aqui no meu caderninho. E em breve vocês vão ter aí a resenha de Outlander. É maravilhoso, gente, é muito bom, só leiam. E você, o que você leu em fevereiro? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, curta o vídeo. E se você já leu alguma dessas opções que eu trouxe aqui pro vídeo, comenta aí também. Um beijo e até o próximo vídeo.